quinto ano, bom dia, amores! E aí, vamos de história? Vamos falar mais da escrita da história, né? Dessa história, essa parte escrita antiga. Pois aqui a gente vai falar na página 14, a difusão da escrita. Logo de imediato que eu já vou dar para vocês o significado da palavra difusão. O que é a difusão da escrita? É o que? A transmissão, transmitir a escrita, certo, gente? Se vocês quiserem escrever aí acima difusão, mas tem aqui, ó, divulgação, transmissão. Bem aqui, ó, o significado. A história da escrita está relacionada à leitura, que também passou por transformações. Então, a leitura, a escrita, ela foi passada por transformações, sim, gente, até nos dias de hoje. Atualmente, ou seja, nos dias de hoje, a gente já pode encontrar o quê? Livros, né? Livros, jornais, revistas, em digitais, né? Que é tecnologia em books, como notebook. Então, há várias formas da gente hoje fazer a escrita, ter acesso à leitura e à escrita, certo? Durante a maior parte da história da humanidade naquelas épocas, os livros e os outros escritos eram difíceis de serem reproduzidos. Não existia ainda computador, nem máquina de escrever, nem impressora, nada, de jeito e maneira. A reprodução da escrita era feita à mão mesmo, gente, letra por letra, certo? A pessoa ia lá e tinha que escrever. É mesmo, tia Bárbara, para falar da história de alguma coisa da época, era escrito para fazer um livro feito pela mão da pessoa, todo o livro, sim, era feito dessa forma, certo? Copiando letra por letra, o que custava muito caro. Então, para fazer o quê? Um livro desse, se custava muito caro, então por isso nem todas as pessoas tinham acesso, certo, gente, a esses textos escritos, principalmente as camadas mais pobres, né, que não tinha condição de pagar por isso. Na Europa, por volta do ano de 1450, o alemão Johannes Gutenberg, ele inventou, gente, um mecanismo. Nossa, esse homem foi um anjo na vida, né, da gente aí, olha que interessante, da vida da história. Ele inventou um mecanismo que mudou a história da leitura. É chamado, sabe de quê? Esse mecanismo? Prensa de tipos móveis, que ele criou. O que é isso? Por meio dessa prensa, era possível reproduzir os escritos com mais rapidez, portanto, em maior quantidade. Quando a gente fala na palavra prensar, é como se eu pegasse essa cola aqui e prensasse aqui. Então, era a forma dele fazer uma mesma página várias vezes, né? Como um prensar, um carimbar, entendeu? Esse desenho que está abaixo aqui na página 14, não é a prensa dos tipos móveis, não. Vai mostrar a prensa dos tipos móveis do outro lado, que é esse desenho aqui que eu coloquei, ó, maravilhoso. Tá bom? Com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso aos livros. Ah, tia Bárbara, depois dessa prensa, isso, depois com a prensa dos tipos móveis, as pessoas passaram a poder ter acesso a mais livros, certo? Como jornais. E esse fato aumentou o número de leitores, aumentou mais o número de pessoas que liam por conta disso, que contribuiu para melhorar a difusão, contribuiu para melhorar o quê? A transmissão da leitura, de informação e de conhecimento humano. Na página seguinte, a gente vai conhecer a prensa dos tipos móveis, que é esse desenho aqui. Eu pedi aqui, ó, para a tia Lil mandar uma pessoa para desenhar a mesma página que está no livro, da página 15, desenhar aqui, ó, para vocês verem, ampliou. Deixa eu ver só um pouquinho dessa legenda. Ó, tia Bárbara, esse desenho aí embaixo é o quê? Esse desenho aí embaixo era como feito antes de existir a prensa dos tipos móveis, que eu falei para você que era para fazer um livro, para falar sobre a vida dos gregos e dos gregos e dos romanos, entendeu? Escrevia o quê? Para escrever sobre a vida deles, falar sobre a época, era usado o quê? Essas pessoas aqui, ó, que escreviam os livros letra por letra para poder fazer aquele relato sobre algo. Quem escrevia, tia Bárbara, esses livros eram os monges copistas, eram membros da igreja, né? E esses monges eram pessoas especialistas, certo? Não era qualquer pessoa, não. Era uma pessoa que, de um certo modo, ele tinha um mérito, entendeu? Ele era capacitado para poder escrever esse livro. E eram membros da igreja, certo? Aí você vê que ele está escrevendo aqui, ó, obras produzidas pelos gregos e romanos antigos. Aí, ó, tá vendo os manuscritos, ó? E essas obras em manuscritos, e muitos deles foram conservados até os dias atuais. Além dos monges copistas, os árabes foram os importantes no processo de reprodução de obras antigas e compartilhamento do conhecimento do grego romano, né? Então você vê aqui
que esses manuscritos foram conservados até os dias atuais. Então devem existir, gente, esses manuscritos existir até hoje, que tem que ter o maior cuidado, né? Até porque o material vai se danificando e tudo, né? Então tem que ter o maior zelo, mas deve ter. Não sei se tem em alguma universidade ou se tem em algum museu. Geralmente esses materiais antigos ficam nesses locais, tá bom? Quantos minutos? Mostra com o dedo aí pra mim. Certo? A gente se vê para falar um pouquinho desse desenho aqui na parte 2.